Palavra do Senhor para esta noite, para o seu coração, sua vida. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Segundo Evangelho, Marcos, capítulo 1. Vamos ler do verso 14 ao verso 20. E nós temos então aqui o início do ministério de Jesus, quando ele começa a chamar aqueles que iriam andar de perto com ele, compor ali o seu time, a sua equipe ministerial. E então eles têm este chamado que vem de Jesus Cristo. E então vamos ler e receber a palavra do Senhor nesse contexto. Narrativa de Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. A narrativa diz assim: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Esta é a palavra do Senhor. Li sobre a palestra de um empresário de sucesso que uma pessoa presenciou. Um empresário de sucesso dando a sua palestra num ambiente proeminente, ali na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E esse palestrante estava falando aos alunos sobre as lições de vida. E ele fez a seguinte colocação. Ouça bem o que este homem disse. Para ser sincero, um dos motivos por que fui atrás de tanto dinheiro era para poder empregar pessoas para fazer o que eu não gostava de fazer. Mas há algo para o qual nunca pude empregar ninguém para fazer por mim. Eu nunca pude empregar alguém para encontrar meu próprio sentido de vida, de propósito e realização. Eu daria tudo para descobrir propósito e realização de vida. Você ouviu? Entendeu bem as palavras deste homem? Ele sai para buscar o sucesso financeiro da sua vida e consegue. E a sua grande motivação é estar por cima, é a questão de ser servido e não servir, buscar a conveniência, que me parece ser a motivação de muitos, abordando diversos ângulos, mas é mais ou menos por aí. Mas aí ele, depois de tudo conseguir chegar onde ele queria chegar, a esta conclusão que ele não tem realmente um propósito maior para a vida. Além disso, e as suas conquistas acabam se resumindo a esta finalidade, este propósito, mas não há um propósito maior. E ele, inclusive, descobre que se ele tem dinheiro para ter muitas pessoas servindo, fazendo aquilo que ele não gosta de fazer, não há como pagar alguém para descobrir o seu propósito, a sua razão de viver, de existir. Uma reflexão que eu e você precisamos fazer, e muito oportuna nesta noite, aqui nesta noite realmente especial e diferente que o Senhor nos dá,
Mas que momento precioso se nós conseguirmos ouvir a palavra de Deus e aplicá-la à nossa existência toda a partir deste ponto desta noite. Você já ouviu falar do pensador russo Dostoiévski, escritor, conhecido, cristão, falecido em 1881, até agora um redescobrir dele, um interesse novo aí nos livros, as obras dele. E talvez a mais famosa é uma que tem o título de Irmãos Karamazov. E então ali há o inquisidor ali na história que ele conta nessa ficção. E a seguinte colocação é feita: o segredo de ser um ser humano não é apenas viver, mas viver para algo definido, sem a firme noção sobre para que se está vivendo. O ser humano não aceitará a vida, destruirá a si mesmo. Podemos ajuntar aí os dois trabalhos, as duas colocações e observações, e entendermos que o segredo da existência do viver exige algo que não está sendo ensinado a ninguém na universidade, na escola, na mídia, mas é o que é mais fundamental e que está em falta aí na chamada sabedoria humana, mas que não é ignorado e não está em falta na palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus coloca acima de tudo. Aqui nesse texto, Jesus Cristo passa ali pelo mar da Galileia e é o momento que ele diz: sigam-me, sigam-me. O que é sigam-me? Sigam-me é um chamado, é um chamado. E quando nós estamos no mundo, como esse empresário que eu citei aqui, nós ouvimos muitos chamados, mas nós precisamos atender para a palavra de Deus que há o chamado. Dostoiévski vai apontar para isso também. Podemos continuar citando muitos outros pensadores que param e observam e veem que a vida tem que ter este chamado que é acima de todos os chamados. E a pergunta então, e a questão para mim, para você, nesta noite fria, e no dia a dia, e vamos levantar amanhã, etc., nas nossas ocupações, certamente legítimas e até devidas na vida, a questão é, em tudo isso, você já encontrou o seu chamado? Você tem um chamado ou não? Você já atendeu esse chamado? Jesus Cristo diz: sigam-me. E este chamado dele lá das margens da Galileia, de séculos atrás, ecoa através da história e soa em nossos ouvidos aqui hoje. E feliz aquele que conseguir entender e atender o chamado de Jesus: sigam-me. O chamado é algo que precisa ser transcendente. Para ele realmente justificar a nossa vida, não pode ser imanente. Isto não pode pertencer às coisas, à realidade deste mundo, porque senão ele ficará devendo, ele vai ser menor do que a vida, e a nossa vida já é algo transitório e finito. Então um chamado dentro dessa realidade finita e transitória não vai atender ao nosso espírito, à nossa razão de ser, nem vai justificar. O chamado é algo transcendente, por isso ele não é profissão. Às vezes chamamos a profissão de vocação, e vocação tem a ideia de chamado. Podemos até aplicar aí com algumas qualificações e considerações, mas vocação, no sentido de chamado, realmente não pode se resumir à profissão, o afazer que me ocupa em minhas horas. O chamado é transcendente, precisa estar acima disto, precisa ser algo que vai mais longe. Também chamado não é intensidade, isto é, eu sou alguém que então tem um chamado porque eu não paro, eu rodo constantemente, sou intenso, não é? E alguns confundem. Você ouviu falar de um ator no passado chamado James Dean? Foi muito famoso, lá nos anos 50, ele
participou do começo dessa revolução que entra aí no mundo, não é? Com a juventude, e o mundo vai caminhando para onde está hoje. E ele disse uma vez: viva rápido, morra jovem e deixe um cadáver bem apresentável. E ele aí no pico da vida acabou morrendo num acidente de automóvel. Intensidade não vem dar a nós nenhuma transcendência e razão de ser. Eu trabalho muito. Alguns colocam isso como uma grande virtude, né? Eu sou trabalhador, trabalhar muito, aprendi na minha casa a trabalhar, sou trabalhador. Muito bonito. Pode ser até um mal isso, dependendo, se for algo que esgota e acaba com a pessoa, está fora dos equilíbrios devidos que o corpo deve suportar. Porém, se for no equilíbrio, a virtude do trabalho realmente é honrosa, mas isto ainda não nos dá o chamado significado da vida. Também não é simplesmente ter uma atividade religiosa. Então eu me ocupo durante a semana lá fora, e depois, uma vez a semana, por 1h30, quem sabe, eu dou uma corridinha para um prédio religioso e participo de uma cerimônia religiosa ali. Por aqueles instantes, depois eu fecho a porta, encerro e volto para o meu correr. Isso não é ter chamado. O fato de eu estar envolvido nessa atividade religiosa por alguns minutos é algo transcendente que deve ir mais longe. Eu preciso me ocupar servindo um propósito transcendente e que é holístico no sentido de cobrir e atender com propósito toda a minha existência num pacote só. O chamado há de trazer um harmonizar e um somar da minha vida toda. Ele é transcendente e ele pode então responder ao meu anseio por um propósito, uma razão de ser acima da realidade humana e acima de uma possível fragmentação do meu ser e da minha existência em tantos aspectos aqui e ali. Encontrar o chamado é o segredo da vida. E esse chamado tem que ser transcendente. E para realmente então existirmos, nós precisamos ter um chamado. A existência não está em andamento realmente enquanto nós não tivermos um chamado. Ouvir o chamado que ultrapassa as coisas tão fugazes e transitórias da vida. Um chamado que dá um sentido eterno ao nosso existir. A existência, um pensador cristão, falecido em 1855, filósofo, pensou muito sobre essa questão da existência e do ponto de vista da fé, do ponto de vista cristão. Dinamarquês chamado Kierkegaard. E também ele é muito considerado hoje em dia nos meios aí de estudos. E ele disse: a questão é entender a mim mesmo, ver o que Deus realmente quer que eu faça. A questão é encontrar a verdade que seja verdade para mim, encontrar a ideia pela qual eu possa viver e morrer. Veja só como é que é o chamado. O chamado, então, é algo que responde à existência toda, porque, sendo transcendente, ele é algo pelo qual vale a pena viver, como também vale a pena morrer. Se o chamado serve somente para, enquanto eu viver os meus anos neste mundo, ele não é transcendente, ele é pequeno, ele não pode lidar com a minha existência. Ele não responde aos anseios plenos do meu espírito. E então, o chamado é aquela voz que eu ouço, e que me dá um propósito, que eu me entrego a ele de tal forma, porque ele vale a pena tanto viver como morrer por ele. É preciso se aprofundar na vida e na existência e ouvir o chamado. Jesus Cristo disse: sigam-me, sigam-me. Poderia ele realmente dar esse chamado àqueles ali, naqueles dias, e dar a nós também? Quando ele diz sigam-me, na vida destes aqui, há inclusive um abandonar do que eles estavam fazendo. Mas o chamado de Jesus Cristo é muito maior e vem antes disto. Poderia não envolver esse abandonar.
Nós vemos que antes de falar que Jesus disse, sigam-me a esses especificamente para serem os seus discípulos, sua equipe, ele andou na região ali pregando o reino de Deus. Chegou o reino. E aqueles ficaram nos seus lugares. Jesus não disse para eles deixarem seus lugares. E temos o encontro de Jesus com outras pessoas nos relatos do Evangelho que não foram chamados por Jesus para deixarem o que estavam fazendo, deixarem os seus lugares de habitação. Jesus os chamou também, mas não houve essa mudança. Então, quando nós lemos Jesus dizendo, sigam-me, seguir a Jesus pode envolver, dependendo do que Ele quer de nós, deixarmos, alterarmos o nosso curso de vida, como também pode ser permanecer em nosso curso, mas tanto quem deixa, quem precisa alterar, como quem fica, todos podem ouvir o chamado, e o chamado está acima daquilo que Deus pede de cada um de nós. Há o caso do endemoniado gadareno que quis ir após Jesus, quando Jesus o libertou dos demônios. Jesus disse, não, volta para os seus e anuncia a eles. As implicações do chamado são diferentes para cada um de nós, mas o chamado é o mesmo. É seguir o Mestre, ouvir o Mestre onde nós estamos, que tem o chamado transcendente e que pode responder à nossa existência. O chamado dele é um chamado que vale a pena o viver e o morrer com ele. Sempre valerá a pena. O chamado dele é eterno, é um chamado que responde a todo o meu viver. Agora lembre-se, para você ter um chamado então, é preciso ter um chamador, ter quem chama. Senão não há chamado. As pessoas dizem, então eu tenho uma vocação. Se vocação é, então, a ideia de chamar, quem o chamou? É preciso ter alguém que chama para você ter um chamado. Eu cresci na época em que crianças brincavam livremente na vizinhança e na rua. E lá estávamos nós brincando, a turma toda, e chegava a hora quando, por exemplo, eu ouvia da minha mãe, Gessé, do portão de casa. E ela estava no meio da partida de futebol. Era hora de tomar o banho e ir para a janta. Então eu atendia, porque tinha alguém chamando. O chamado não é algo por si no ar. É preciso ter um chamado. Mas quem é que ele chama? Quem é que me chama? Precisamos definir isto. Esse que chama pode realmente ser o chamador. Ele tem esse chamado que é transcendente e que responde à minha existência toda. É preciso ter um chamador. De quem você está ouvindo a voz? Lá no mar da Galileia, sigam-me. E a mesma voz de chamado ecoa aqui nesta noite. No seu correr da vida, e você vai para cá e para lá, realiza isso, aquilo, quem você está ouvindo? Quando eu estava lá no meio do jogo de futebol na rua, os coleguinhas todos gritando, e nós falando e correndo, e lá acima de todos eu ouvia uma voz. E eu ouvia aquela voz e eu sabia que aquela voz não era a voz da mãe do meu amigo. Não era a voz de um estranho. Eu sabia que era a voz da minha mãe. Ela era quem chamava, por isso eu atendia. No meio do ruído da vida, quem é que ele chama? Quem é que você ouve? Acima dos ruídos da vida. Acima da agitação à sua volta. Acima dos interesses que lhe atraem, como o meu jogo de futebol lá na rua, aquilo lá estava me atraindo, era difícil de deixar, mas quem é que você ouve acima? Que chamado você está ouvindo? Quando você vai lá para o seu escritório, fábrica, seja onde for, nos seus afazeres da casa, cuidando da casa, em tudo aquilo, quem lhe chama e que chamado você ouve? Que você possa, como esses no mar da Galileia, ouvir no meio ali dos afazeres, arruma o barco, recolhe o mar, faz o barulho ali, o vento sopra.
ouvir alguém dizendo sigam-me e você saber quem você está seguindo. Ouvir esse siga-me que o chama então para andar com ele hoje, amanhã, daqui a 10 anos e ainda na eternidade. Um chamado transcendente. Então em tudo que eu vou e eu faço, estou ouvindo sempre esse chamado. Porque tem quem me chama. Tem quem me chama. Um homem ateu, diante de uma injustiça muito grande, finalmente ele teve que se haver de forma profunda na sua existência, e que testou as suas convicções filosóficas e religiosas, e diz que ele, quando se sentiu então impotente, e gente poderosa oprimindo e fazendo mal a ele olhou para o universo e bradou, não é justo. E diz que do universo ecoou uma resposta, e eu não tenho nada a ver com isso. Alguém que tem tudo a ver com você. Há alguém que pode chamar. Alguém que ele chama. Sigam-me, sigam-me. Agora, ter um chamado e encontrar o seu chamado exige consciência. É preciso ter consciência. Como estes aqui, ouviram, consideraram e responderam, tomaram ação. Não pode ser algo inconsciente. Eu sei que eu tenho um chamado, por isso, nas horas difíceis, e que eu fico até desanimado, quem sabe, ainda assim, sobretudo aquilo ecoa o chamado, eu tenho um chamado eterno, e aquilo me sustenta, me dá direção. Quando acordo de manhã, e parece que a luta vai ser difícil aquele dia, talvez o cansaço está sobre mim, e eu preciso ir à luta, mas, além de tudo isso, eu penso, vale a pena, sim, porque nisto estarei agindo, vivendo, me esforçando para atender, não isso em si, mas um chamado que está acima de tudo isso, e que me chama hoje e me chama eternamente. Eu estou consciente, nas minhas experiências da vida diversas, no viver conjugal, no viver da família, no viver com os filhos, nos embates difíceis, nos desafios, sempre tenho um chamado acima de todas as circunstâncias e os momentos. É um viver superior. Eu sei quem me chama, há alguém que me chama, e alguém que pode me chamar, e tem um chamado que responde à minha existência, porque é um chamado transcendente e eterno. No meio de todas as confusões e incertezas deste mundo, há alguém me chamando para uma direção eterna, e vale a pena atender o chamado dele, andar com ele e servi-lo. Então é preciso atender, ser consciente e atender. Eu procurar então segui-lo em tudo aquilo que eu sou, que eu faço, por onde ando. Sempre, sempre ecoando em meus ouvidos. Primeiramente, além dos chamados pequenos, das circunstâncias, dos embates, dos desafios, dos problemas, sempre lá está ecoando acima de tudo o chamado dele. Siga-me, siga-me nesse momento, siga-me nessa circunstância, e você atende, porque é o seu chamado, você ouve o chamado. Eis o segredo de uma vida maravilhosa, a vida com qualidade, uma vida com sentido, ter um propósito, porque alguém nos chama para algo, para um caminho, uma direção eterna com Ele. Você tem o chamado de Jesus Cristo na sua vida, só Ele pode lhe chamar, ninguém mais. Só Ele pode lhe chamar eternamente, chamar de forma transcendente, chamar de forma que pode abranger toda a sua vida e existência, suas facetas, momentos, tempos. Você já ouviu o chamado de Cristo? Você é consciente dele? Você já atendeu? Você atende e vive com Ele? Eis a questão. O chamado faz toda a diferença. Vamos lembrar a história que se conta da construção de uma catedral lá na Europa, tempos passados, e lá estavam os homens envolvidos na construção, empregados para construir, e uma garota passeava lá pelas obras de vez em quando, muito grande construção, e quando ela é lá, dá umas voltas, e diz que ela, num dado momento, perguntou para um homem, viu ele ali assentando uns tijolos ali, as pedras de uma forma diferente, chamou a atenção dela, e ela fez uma pergunta inocente de garota, o que você está fazendo? E o homem respondeu, estou assentando pedras.
E ela foi mais adiante e disse que ela perguntou num outro ambiente dentro daquela catedral para um outro homem que também estava trabalhando ali, colocando pedras. O que é que você está fazendo? E este outro respondeu: estou construindo uma catedral. Você está construindo uma catedral ou você está apenas assentando pedras? A questão é que no assentar das pedras da vida, envolve esse momento, esse aspecto, aquele, há uma obra maior que justifica esse assentar de pedras lá na sua atividade, nos seus projetos, sonhos de vida. Você tem um chamado. Quem não tiver o chamado não tem pelo que morrer, nem pelo que viver. Se não temos pelo que morrer, nós não temos pelo que viver. E se temos somente pelo que viver, não temos pelo que morrer, na verdade não temos pelo que viver. É preciso o chamado. Mas a maravilha da palavra de Deus é que Deus veio nos chamar. O primeiro chamado dele, crucial para nós, foi no Jardim do Éden, não é verdade? O pecado de Adão e Eva. E Deus gritou: onde estás, Adão? E Adão estava escondido. E desde então nós procuramos nos esconder de Deus. O ser humano procura se esconder de Deus. Não ouve o chamado de Deus, tem dificuldade com o chamado de Deus. Mas esse Deus gracioso entrou na história para chamar outra vez. É em Jesus Cristo, com perdão, no seu amor e graça. E outra vez ele diz: sigam-me, nos procura para andar com ele. O chamado então está diante de nós. Nós, no meio desta noite fria, parados aqui, o que é isto? O que é a nossa vida? É algo maravilhoso, porque nós temos um chamado, o chamado eterno do Senhor. Você tem um chamado? Nos Estados Unidos, nos anos 60, houve um líder que nós já viveu ali, um líder que nós todos já ouvimos falar dele, Martin Luther King Jr., pastor batista, lá no Alabama. Ele liderou o chamado Movimento pelos Direitos Civis. Haviam leis e posturas da sociedade bem racista, segregacionista, e ele sonhava com uma nova sociedade sem isto. Movido pelos princípios cristãos, ele lutou, mobilizou igrejas e grandes conquistas foram realizadas. Hoje em dia, infelizmente, há um novo movimento falando que quer justiça, mas na verdade é um movimento totalmente diferente de Martin Luther King. Mas ele foi um grande líder, morreu assassinado, mas ele levou a grandes mudanças. Mas então este homem, muito inteligente, fez a seguinte consideração: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver, ecoando Kierkegaard. Isso estava muito presente na vida dele. Muitas vezes falaram com ele se ele não temia pela vida dele. E ele disse: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. E outra vez ele disse o seguinte: o objetivo da vida não é ser feliz. Se ele falasse isso, por exemplo, na televisão hoje, seria um esparramo na hora. Se ele falasse isso na universidade, no departamento de psicologia, já imagine, iam mandar ele embora imediatamente. O objetivo da vida não é ser feliz, nem alcançar prazer, disse ele, nem evitar a dor, mas fazer a vontade de Deus, venha o que vier. Ou há algo que vale a pena a vida nas suas dores, nas suas lutas e nos seus prazeres, vale a pena em todo e qualquer momento e circunstância, ou então a vida não vale a pena. E se algo que vale a pena é fazer a vontade de Deus, ouvir o chamado dele e segui-lo em tudo que somos. Onde Deus o colocar, nos seus afazeres, nas suas ocupações, no seu lazer, em tudo, ouvir sempre, sigam-me, e conscientemente atender esse chamado do amor e da graça de Deus, que é o chamado eterno.
E aí com um propósito que vale a pena a vida. E se vale a pena viver por Ele, vale a pena morrer, porque Ele é um chamado eterno. Que o Senhor nos leve aqui, então, para um viver no nível que o mundo, os colegas, quem sabe, seus amigos não conhecem. Lá, na mesma labuta, você assentando pedras e ele assentando pedras, mas você sabendo no seu coração que você está construindo uma catedral, você tem um chamado de Cristo na sua vida. Que o Senhor assim faça, Ele deixe viver sempre com Ele, hoje e para todo sempre. Vamos orar. Senhor...